A bacia hidrográfica apresenta determinada resposta à ação de uma chuva com altura de 10 milímetros e duração de 1 hora, conforme mostra a tabela a seguir. Ou seja, basicamente ele está dizendo que aqui é nosso hidrograma unitário, ou seja, para chuvas com essa precipitação aqui e essa duração, vai se comportar dessa forma aqui ao longo do tempo. Então ele pede para determinar a vazão de pico formada por uma precipitação de 10 milímetros, em seguida uma precipitação de 20 milímetros. Ou seja, ele está dizendo que na primeira hora choveu 10 milímetros e na segunda hora choveu 20 milímetros. Então ele pede, além da vazão de pico, dizer qual é o tempo que ocorre essa vazão. Primeiramente a gente vai montar uma tabelinha, né, para poder simplificar. Ele diz ainda a fórmula aqui da vazão unitária, que é a precipitação unitária, que no caso é característica do nosso hidrograma unitário, que ele deu aqui, que nossa precipitação unitária é justamente essa altura de 10 milímetros. A precipitação efetiva, no caso que realmente ocorreu, qual foi a chuva que ocorreu, e a vazão efetiva. Nesse caso a gente tem os dados da nossa vazão unitária, precipitação unitária e precipitação efetiva. A gente quer justamente a nossa vazão efetiva para poder gerar assim a nossa vazão de pico. Então, pegando essa fórmula aqui e reformulando ela para isolar nossa vazão efetiva, a gente vai ter que a vazão efetiva é igual a vazão unitária vezes a precipitação efetiva dividido pela precipitação unitária. Ou seja, como a gente tem duas chuvas, entre aspas, né? No caso choveu na primeira hora 10 milímetros aqui e na segunda hora 20 milímetros, a gente vai dividir isso em vazão 1 e vazão 2, vazão efetiva 1, vazão efetiva 2. Na vazão efetiva 1 vai ser a vazão unitária, que multiplica a precipitação efetiva, no caso da chuva 1 foi de 10 milímetros, dividido pela precipitação unitária, que no caso é de 10 milímetros também, que é característica do hidrograma unitário. Então a gente tem que a vazão efetiva 1 é igual à própria vazão unitária. No caso para a chuva 2, a gente faz a mesma coisa, certo? E no caso da chuva 2, a diferença foi que ao invés de 10 milímetros foi 20 milímetros na precipitação efetiva, e com isso a gente tem que a chuva 2 ela vai ter uma vazão efetiva igual a 2 vezes a vazão unitária. Bom, então começando aqui com a tabela, a gente tem na primeira coluna o tempo, né? E na segunda coluna a nossa vazão unitária. Lembrando que a nossa vazão unitária ela não está atrelada necessariamente ao tempo que o evento começou, mas sim ao tempo que a chuva começou. Ou seja, a gente vai ver que na chuva 2, que a gente está chamando de chuva 2 de 20 milímetros, o tempo que a chuva começou não foi no tempo 0, foi no tempo 1. Então, a gente vai ver aqui, primeiramente, a chuva 1, que na chuva 1, a precipitação efetiva, como a gente viu, é justamente a precipitação unitária. Nesse caso aqui, é só repetir os valores. Ou seja, como a chuva 1, que foi de 10 milímetros com duração de 1 hora, foi exatamente igual ao que o enunciado deu, que era a chuva de 10 milímetros com duração de 1 hora, basta repetir. Como a chuva 1 ocorreu no tempo 0, ou seja, no tempo 0, ela vai ter
a vazão unitária do tempo zero, que nesse caso vai só repetir os valores. Esses valores de aqui vão se repetir aqui, certo? Beleza, e para a chuva 2, como eu tinha dito, a chuva 2 ela começa em seguida de uma precipitação de 20 milímetros, ambas com duração de 1 hora, ou seja, choveu 10 milímetros, depois choveu 20 milímetros. Ou seja, a chuva 2 ela começa, o seu início, o seu marco zero é justamente quando é 1 hora. E como essa precipitação unitária ela não está atrelada ao tempo, e sim quando começa a chuva, ou seja, ela não está atrelada ao tempo do evento, mas a chuva que você está analisando. Como você está analisando a chuva 2, e a chuva 2 foi de 20 milímetros, e ela começa no tempo 1, a nossa vazão efetiva é igual a 2 vezes a vazão unitária. A gente vai ter que a vazão efetiva no tempo que ela começa de fato, no momento zero, vai ser igual a, vamos fazer aqui só um, no caso o Q, que equivale ao tempo zero. No caso o Q do tempo zero é justamente zero aqui, o que a gente viu. O Q do tempo zero é zero, ou seja, esse valor aqui é zero. Aí o próximo Q, o Q do tempo 1, o Q do tempo 1 a gente viu aqui que é 7,5. Então aqui no Q do tempo 1 é 7,5. E como a gente sabe que a vazão efetiva da chuva 2 é igual a 2 vezes a vazão unitária, a gente tem que a vazão efetiva da chuva 2 no tempo 1 que ela ocorre vai ser 2 vezes a vazão unitária, no caso 2 vezes 7,5, que vai dar os 15 milímetros. Ou seja, na primeira hora a gente descarta, porque a chuva 2 ainda não ocorreu. A chuva 2 ocorre a partir da primeira hora. Na hora 0 não ocorre porque está tendo a chuva 1. E assim a gente vai completando a tabela, colocando nessa fórmula aqui. E ao completar a tabela, basta somar, certo? Soma, vai dar o valor. E ao somar tudo, a gente vai ver que a nossa vazão de pico está em 40 metros cúbicos por segundo, que ocorre justamente quando está no tempo 3, tempo de 3 horas.